E agora a gente destaca aqui no Bom Dia MS um assunto perturbador até para as famílias brasileiras. Como proteger os filhos, das drogas? E quando enfrentar esse drama, como e onde também procurar ajuda? Infelizmente, essa é uma realidade, de milhões de famílias no Brasil. Um estudo mostra que pelo menos 8 milhões de brasileiros já usaram algum tipo de droga na vida. No começo era muito bom, mas aos poucos eu fui sentindo o peso das percas. Ela nos deixa presos, sem opção de vida. Ela na minha vida ela foi devastadora. Esse é o relato de um ex-dependente químico. O Wilson conta que aos 10 anos de idade começou a fumar e beber. Com 13, 14 anos passou a usar maconha. Aos 18 a cocaína e depois dos 20 conheceu o crack. Depois de 3 décadas fazendo uso dessas substâncias, começou um tratamento. Hoje, ele ainda recebe ajuda e coordena a comunidade terapêutica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O centro funciona há 7 meses na capital e tem capacidade para 10 internos. Atualmente, tem 8 dependentes químicos fazendo o tratamento, que dura 9 meses e é dividido em 3 fases de 90 dias. A primeira e mais difícil delas é a de desintoxicação, onde os internos sofrem com a falta da droga. Tem meninos que têm a abstinência tão forte que ele se esquece até que é possível viver em uma comunidade. Muitos chegam bem debilitados fisicamente, mas a maior dificuldade nossa é com o emocional. O coordenador explica que a segunda fase é a de autoconhecimento, quando os dependentes enfrentam os conflitos internos e admitem as fraquezas. A terceira e última é a de ressocialização, onde começam as visitas das famílias e eles podem passar os fins de semana na casa dos parentes. Na comunidade, cada cantinho traz mensagens de força e esperança para que todos consigam vencer a luta diária contra as drogas. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo mostra que pelo menos 28 milhões de brasileiros têm algum familiar dependente químico. E na maioria das vezes, essa droga chega à casa das famílias pela porta de entrada. É o que aconteceu na família da Jussara e seu José Carlos. A filha dele se tornou dependente química aos 17 anos. Começou pela maconha até chegar à cocaína. O casal conta que encontrou a droga na mochila dela e desde então perceberam mudanças no comportamento da filha. Fato que, segundo a pesquisa da universidade, é bastante comum. Em 44% dos casos, as famílias relataram terem descoberto o uso da droga por causa da mudança no comportamento. Ela era uma menina muito doce, muito meiga, muito carinhosa, né? E de repente ela começou a nos enfrentar, né? E assim, doía bastante porque por assim a gente ser muito ligado uma na outra, então me doía muito quando ela me agredia verbalmente, né? Ela não chegava a agressão física, mas verbalmente ela agredia, né? Então isso machucava muito, isso doía bastante em mim. O pai explica que foi um choque saber que a filha havia se tornado usuária de drogas e que nunca imaginou que isso pudesse acontecer dentro de casa. Foi então que ele e a esposa procuraram ajuda em uma organização não governamental que auxilia os pais de dependentes químicos e aprenderam que deveriam mudar de conduta com a filha. Comportamento, a forma como a gente tratava as coisas com ela, tudo que ela pedia a gente dava, né, dinheiro, ela estava pegando dinheiro para usar a droga. Então, é na questão da facilitação. Foram quase 2 anos de muita luta contra as drogas. Nesse período, eles lembram que a filha saiu de casa e foi morar sozinha. Nessa época, ela chegou a ficar livre do vício por cerca de 7 meses, mas teve uma recaída. Foi quando a família optou pela internação. No dia que eu fui pegá-la para interná-la, aí a situação que eu a vi me doeu muito. Porque lá, sabe, você vê a pessoa assim, numa condição assim que você fala assim, você não reconhece. Jussara e José Carlos participaram da pesquisa feita pela Unifesp. O estudo foi realizado entre junho de 2012 e julho deste ano, com mais de 3 mil famílias de dependentes químicos em tratamento. A amostragem indica que em todo o Brasil,
8 milhões de pessoas são dependentes de maconha, álcool ou cocaína e que cada um desses dependentes afeta diretamente outras 3 pessoas. Os homens com idade entre 12 e 82 anos era a maioria dos pacientes em tratamento, sendo a idade média dos usuários 31,8 anos. Em setembro do ano passado, o Levantamento Nacional de Famílias dos Dependentes Químicos, feito pela Unifesp, mostrou que cerca de 1,5 milhão de adolescentes e adultos usavam maconha diariamente no Brasil e que o país era o segundo maior consumidor de cocaína e derivados no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O levantamento aponta ainda que mais de 6 milhões de brasileiros já experimentaram a cocaína e derivados. Desse montante, 2 milhões fumaram crack ou derivados de outras drogas alguma vez. A filha do casal Jussário José Carlos faz parte dessa estatística, porém hoje ela está há 2 anos livre das drogas. Ela ligou para minha esposa e falou: mãe, quando eu dei por mim já estava em frente à boca. Ela entrou em desespero, porque ela já frequentava Narcóticos Anônimos também para ela, né? Que o Narcótico Anônimo é para ela. Aí ela entrou em desespero, a minha esposa falou assim: olha, liga para o seu padrinho lá do grupo para ele te dar uma força. Aí foi quando ela ligou, aí ele foi conversando com ela, e aí passou aquela vontade, ela conseguiu sair dali sem comprar a droga, sem usar a droga. Se você não se apegar com Deus, você não buscar ajuda, quando nós buscamos o amor exigente, de repente você fala assim, não tem mais solução. Mas tem esperança, desde que a gente vá em busca dessa esperança, né? Então, e nós somos falhos, por mais que você tenha o apoio, que você de repente, você, sabe, você estremece ali, né? Você fala, não, respira fundo, né? Vamos que a gente tem uma chance, né?